Teve um cara aí que escreveu um artigo bombástico sobre o Bezerra da Silva, chamado O Apagamento do Bezerra da Silva. E aí, comecei a pensar sobre isso, né? Porque como é que eu conheci o Bezerra da Silva, né? Eu, o meu tio, né? Um dos meus tios, ele ficava escutando Bezerra da Silva, né? E a gente ouvia Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, enfim, todos eles, né? Leci Brandão, tudo isso. Mas, assim, o Bezerra da Silva era uma coisa estranha, assim, no meu particular, né? Era uma coisa estranha, assim, que eu não conseguia assimilar muito bem aquela estética, né? Eu não conseguia assimilar aquela estética. E aí, o que que acontece? É, eu lembro do Bezerra da Silva, eu lembro que no Rio tinha um programa chamado A Patrulha da Cidade, ou ainda tem, né? Que é um programa policial e que o cara tem um bordão que é alguma coisa assim, um lado feio da violência. E aí os caras interpretam, né? Um negócio incrível. E eu lembro que o meu tio escutava isso, né, cara? E escutava Bezerra da Silva, escutava Nelson Gonçalves, também era outra coisa. Pô, o cara escuta esse cara é estranho, sei lá, né? Aí tinha isso. E a patrulha da cidade, meu tio escutava e eu fui trabalhar num lugar como porteiro e os caras escutavam a patrulha da cidade. E depois eu fui trabalhar num lugar de automação e que os caras na oficina escutavam a patrulha da cidade, né? E normalmente esses caras escutavam Bezerra da Silva. E assim, o Bezerra da Silva é um retrato cruel, assim, né? Do que é uma favela, uma comunidade, né? Então ele descreve as coisas, né? Ele, ele morreu, né? Assim, eu até conheci o Bezerra da Silva pessoalmente, né? E até conheci um filho dele. Ele morreu assim, ele não morreu nessa época que a gente está vivendo, né? Que está tendo esses cancelamentos, esses puritanismos, e aí ele está sendo, aí o cara levanta a bola de que ele está sendo meio que boicotado no samba, está sendo meio aos poucos apagado por causa dessas questões morais, né, cara? Que sambista com questão moral, pelo amor de Deus, né? O samba tem nada a ver com isso, né? O cara não faz ideia de quem foi Geraldo Pereira, Wilson Batista, Noel Rosa, né? O cara tá por fora, tá completamente louco, né? Enfim, então, esses caras descrevem a realidade, né? O Bezerra descrevia a realidade, né? Como ela era, né? O Bezerra descrevia, né? Esses outros sambistas antigos também descreviam muito o morro, né? Até o Moreira da Silva também, que eu vi deve ter sido um dos últimos shows na Lapa, que ele não estava nem conseguindo cantar. Quando ele morreu, o Dicró falou, o Moreira não morreu, o Moreira acabou, né? Porque o Moreira já estava com 90 e tantos anos, e o Moreira trabalhou em várias coisas, assim, né? Ele trabalhou teve várias profissões diferentes, né? E aquele mundo do Bezerra, assim, é um mundo, né, que é desagradável, né? É igual o mundo dos Racionais, ele é desagradável, mas aí, né, tem que tomar cuidado com isso para não ser cancelado, né? Tem isso agora, então aí, mas o que foi escrito no passado era aquilo ali mesmo, né, cara? Era aquilo ali mesmo. Até o rap nacional, ele era pesadíssimo, ele era violento, ele era
quanto mais próximo da realidade, assim, eu fui nessa época em São Paulo, né, quanto mais próximo da realidade era melhor, né, e o Bezerra é isso, né. Mas é uma realidade desagradável, assim, a mesma coisa dos escritores, né, do Nelson Rodrigues, do Bukowski, desses escritores que são censurados, né, porque eles mostram um ser humano, né, um linguajar, uma coisa que ninguém quer ver, né, que ninguém quer ver, que é muito desagradável, é uma arte desagradável. Esteticamente também ela é desagradável, a estética do Bezerra, não sei, era estranha, assim, acho que a voz, acho que, né, o Sabotage também tinha isso, né, o Sabotage tinha 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 o Sabotage tinha isso, tinha um rapper americano que também tinha isso, que é o Derek Bastard, não lembro o nome dele direito. Mas enfim, e e é isso, né, cara, Bezerra da Silva é cruel, e aí, porra, não tem mais espaço para isso, infelizmente. O senhor terá que ser retirado das rodas de samba, segundo dizem, né. Mas é lamentável, assim, é lamentável, né. Quando ele escreveu, ele não escreveu, quando ele pegava músicas, né, dos compositores da favela, né, o que é importante frisar, né, que ele canta: "Se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho", né. Ele falava essas coisas, né. Bezerra da Silva é desagradável, até na questão sexual e tudo, ele falava coisa, porra, como era, né, mas hoje em dia, enfim. Hoje em dia, como se fala lá no Brasil, até uma passação de pano, né, com o funk, eu até reconheço isso, né, porque é complicado você fazer uma autocrítica, né, sobre a periferia, né, determinados grupos não aceitam, né, você tem que, né. Mas o Mano Brown falou algumas coisas, ele falou algumas coisas, assim, ele fez algumas autocríticas, eu vi o Mano Brown fazendo, né. Tem uns rappers que são bastante sinceros, o Black Alien, eu gosto do Black Alien, né, o Black Alien é bastante sincero, né. Teve uma eu vi uma pichação na universidade que estava escrito lá no Rio, né: "Existem as pessoas mais sinistras que você", que é uma frase do Black Alien. Pô, e tem um filme sobre o Black Alien que é muito bom e que é legal assistir, um documentário que fala sobre Black Alien. Pô, quando começam a entrevistar o Black Alien, ele começa a falar umas verdades, assim, cara, e ele fala um negócio do Gabriel Pensador, que ele fala: as pessoas esquecem ou fazem questão de não lembrar da importância do Gabriel Pensador, porque tem toda essa questão, né, do Gabriel Pensador, né, que era branco, que era da Zona Sul, que era filho de uma repórter, mas assim, o cara estava lá desde o começo. E se você falar alguma coisa, né, é complicado, né, tocar nesses assuntos é meio chato, assim, mas eu gosto também dele, gostava também do Sabotage, né, e o Sabotage era meio Bezerra da Silva também, né, e tinha a música que ele fala, né, sobre o vício dele em cocaína, ele não fala que ele parou, né, porque todo mundo canta assim: "Ah, eu parei". Isso é engraçado, todo mundo canta: "Eu parei", né, ele não, ele fala: "Eu preciso parar", né. É fantástico aquilo, é genial. Então é isso, cara, é Bezerra da Silva na cabeça.